Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos pintar este novo projeto, jarra com hibiscos cor-de-rosa. Uma boa parte do meu trabalho já está pronto, já temos as folhas pintadas, sombra e 2 hibiscos pintados. Agora eu vou pintar a jarra. Para pintar a jarra, primeiramente eu passo clareador em toda a jarra, espano bem espanado. Depois eu passo sombra lunar. Depois uso sépia para fazer o sombreamento. Na alça, do lado de dentro, passo sépia, o lado sujinho do pincel, para fora. Vou passando e espanando, que é o ladinho que tem a sombra. Por dentro da jarra, também faço um contorno com sépia. Na sombra, onde está o cinza lunar, eu vou fazendo a sombra com o sépia, fazendo todo o sombreamento, bem de leve. Depois, passo um pouquinho de preto por cima do sépia, para realçar ainda mais a minha sombra. Pinto por dentro com um branco, para parecer que tem água, né? Um líquido dentro da jarra.
Faço no meio da jarra um risco com sépia. Do lado, também passo de forma meio arredondada, bem esfumaçado. Depois, para dar claridade, uso o branco, sem cobrir onde eu passei o sépia com um pouquinho de preto.
e até o próximo trabalho. Aguardo vocês aqui.